Irmãos, o tema da nossa mensagem: Deus censura a adoração do seu povo, o perfil do líder que Deus se agrada. O perfil da liderança espiritual que Deus se agrada. Eu dividi esse texto para facilitar a nossa compreensão em apenas 3 partes. E eu quero então pedir para que os irmãos me acompanhem. Se tiver uma caneta, a possibilidade de grifar, melhor ainda, melhor ainda. Então, primeiro ponto da nossa mensagem está no verso 4. O Senhor trata a liderança do seu povo com maior rigor. O Senhor trata a liderança do seu povo com maior rigor. Verso 4. Segundo ponto da nossa mensagem, verso 5. Deus se agrada de líderes zelosos, assim como Finéias. Deus se agrada de líderes zelosos, assim como Finéias. Você provavelmente não vai encontrar o nome Finéias aqui em Malaquias capítulo 2, mas quando nós entrarmos aqui no segundo ponto, os irmãos então entenderão porque eu incluí o nome de Finéias aqui no segundo ponto da nossa mensagem. E por fim, irmãos, terceiro ponto da nossa mensagem, do verso 6 ao verso 9, já é uma leitura um pouco mais ampla. O líder que agrada a Deus deve conhecer a palavra de Deus e vivê-la. O líder que agrada a Deus deve conhecer a palavra de Deus e vivê-la. Então, em primeiro lugar, vamos a partir do primeiro ponto. O Senhor trata a liderança do seu povo com maior rigor. Verso 4, acompanha a leitura comigo, diz assim: Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento. Se você pode grifar, grife a palavra mandamento. Essa palavra, mandamento, ela aparece aqui em Malaquias capítulo 2 pela segunda vez. A primeira vez que essa palavra apareceu foi no verso 1, na nossa última exposição bíblica. A palavra mandamento, do hebraico mitzvah, faz aqui, irmãos, uma provável referência à aliança mosaica. Como nós vimos no domingo passado, os sacerdotes violaram a aliança mosaica. Eles violaram a mitzvah de Deus, a lei de Deus, o mandamento de Deus. O Senhor, então, prometeu, como nós vimos do verso 1 ao verso 3, que aplicaria sobre os sacerdotes as maldições da lei. Parafraseando o profeta, o que Malaquias está dizendo aqui basicamente é o seguinte: olha, porque vocês quebraram a aliança mosaica, porque vocês violaram o mandamento de Deus, vocês sofrerão as maldições da aliança. Quais maldições seriam aplicadas sobre os sacerdotes, então? Veja comigo alguns versos anteriores, por favor. Do verso 2 ao verso 3, aqui do capítulo 2 de Malaquias, nós temos uma relação, uma descrição das maldições que Deus aplicaria sobre os sacerdotes que violaram a lei, sobre os sacerdotes que violaram a aliança, sobre os sacerdotes que corromperam o culto a Deus, sobre os sacerdotes que lideraram um povo na profanação da adoração. Do verso 2 ao 3, nós encontramos aqui detalhes das maldições que Deus aplicaria sobre os sacerdotes. Primeira maldição: Deus faria de suas palavras, Deus faria das palavras dos sacerdotes, palavras que os sacerdotes lançavam sobre o povo, palavras de maldição. Nós vemos isso no verso 2. Vamos ler, diz assim: Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Como nós vimos no sermão passado, quando o povo então levava sacrifícios ao altar, sacrifícios ao templo, então os sacerdotes eles foram autorizados por Deus para abençoar o povo com as suas palavras. Mas Deus disse que porque eles corromperam o culto, porque os sacerdotes violaram a aliança, quando eles então pronunciassem as palavras de bênção sobre o povo, Deus tornaria então aquelas palavras em maldição. Segundo,
não haveria mais sacerdotes a partir da descendência daqueles sacerdotes corruptos. Verso 3, veja aí a descrição dessa outra maldição. Eis que reprovarei a sua descendência. Eis que reprovarei a sua descendência. O que Deus está prometendo é o seguinte: vocês sacerdotes que corromperam o meu culto, os seus filhos não oficiarão como sacerdotes futuramente. Eu eliminarei a sua descendência. Eliminarei a sua descendência. Vocês quebraram a aliança, vocês corromperam o culto. Não haverá descendentes a partir de vocês que oficiem como sacerdotes, que sirvam na liturgia do povo de Israel. Eu farei isso, diz o Senhor, porque eles corromperam o culto a Deus. E terceiro, há uma promessa então de que Deus os humilharia publicamente e os retiraria do sacerdócio. Verso 3, nós encontramos aqui a descrição dessa última maldição. Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Por fim, nessa terrível maldição, Deus então promete humilhar publicamente aquela liderança religiosa corrupta. E Deus então promete retirá-los da liderança do seu povo. Quando então essas maldições se cumprissem, quando os sacerdotes então tivessem a prova real do cumprimento dessas maldições, então veja o que nós encontramos no verso 4. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento. Deus está dizendo assim: olha, talvez agora vocês não estão dando crédito para essa advertência. Talvez agora vocês não estão considerando a seriedade dessa palavra. Mas quando tudo isso acontecer, quando essas maldições forem experimentadas por vocês, quando vocês sentirem o peso da aplicação das maldições, então vocês saberão que eu, o Senhor, lhes enviei este mandamento. Irmãos, o mais surpreendente é que, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, os sacerdotes, eles só reconheceriam que foi Deus quem enviou as maldições. Eles só reconheceriam que foi Deus que aplicou sobre eles as maldições da aliança, porque eles violaram a aliança, porque eles quebraram o mandamento. Eles só reconheceriam que Deus o fez após a aplicação da maldição da aliança. Após eles experimentarem de maneira real e viva a disciplina de Deus. Isso aqui traz um ensinamento muito importante para a nossa vida. Isso aqui nos mostra, irmãos, que algumas pessoas são severamente advertidas por Deus. Isso nos mostra que algumas pessoas são severamente repreendidas por Deus. Os seus erros são apontados. As suas faltas são apontadas. Mas essas pessoas, talvez, só se tornarão sensíveis para a gravidade do seu erro, para a gravidade da sua falta, quando eles experimentarem as consequências dos seus erros e seus pecados. O texto diz aqui: então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento. E parece, irmãos, que a gente vive isso com certo nível de frequência. Algumas pessoas desprezam advertências sérias. Olha, não faça isso. O caminho pelo qual você está trilhando é perigoso. As suas ações estão colocando em risco a sua vida, a sua espiritualidade. Tome cuidado. Se arrependa. Mas algumas pessoas, irmãos, só perceberão como Deus disciplina com rigor e severidade quando experimentarem
o peso da mão de Deus, por assim dizer. O peso da mão de Deus, por assim dizer. Algumas pessoas realmente brincam com Deus, irmãos. Algumas pessoas brincam com Deus, levam a sua vida sem nenhum nível de cuidado, profanam o nome de Deus, não são cuidadosas com as coisas do Senhor, acreditam que podem mesclar a religiosidade com aquilo que é profano, acreditam que pode de alguma forma conduzir a alguma pseudo-espiritualidade enquanto satisfazem, sabe, os anseios mais intensos do seu coração. Algumas pessoas brincam com Deus pensando que talvez só o Deus do Antigo Testamento tratava as pessoas com rigor, tratava as pessoas com seriedade. Mas o que pensa, ou o que pensavam os autores do Novo Testamento sobre isso? Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus capítulo 12, depois nós vamos voltar aqui. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Vocês sabiam que algumas pessoas acreditam nisso? Que somente o Deus do Antigo Testamento tratava as pessoas com rigor, tratava o seu povo com rigor, com severidade, mas o Deus do Novo Testamento não. Ele é um Deus que tolera absolutamente tudo. Ele é um Deus absolutamente perdoador e gracioso. Algumas pessoas pensam que pode conduzir a sua vida de qualquer forma, porque no final das contas esse Deus absolutamente perdoador vai fazer vista grossa para suas falhas, para suas faltas. Será que os autores do Novo Testamento tinham essa percepção? Hebreus capítulo 12, do verso 28 ao verso 29. Quem achou, diga amém. Diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento. Talvez, no momento da recepção da mensagem de Malaquias, alguns sacerdotes, a liderança religiosa do povo de Deus, alguns homens poderiam ter feito pouco caso. Nós, ontem aqui o pastor Marcos Pérez fez uma rápida menção ao livro de Malaquias. Quem esteve aqui, levante uma das mãos. Ele fez uma rápida menção ao livro de Malaquias. Ele destacou uma coisa que nós apontamos no nosso primeiro sermão. Esse é um dos livros onde nós encontramos um dos livros do Antigo Testamento onde ironia e cinismo aparecem o tempo todo. Nós abordamos isso na nossa primeira mensagem, na mensagem introdutória a Malaquias. Nenhum livro do Antigo Testamento apresenta tanta ironia e tanto cinismo. Tanto cinismo. De tal forma, como nós vimos aqui, ainda em Malaquias, capítulo 1, veja comigo aí do verso 6 em diante. Malaquias, capítulo 6. Malaquias, capítulo 1, do verso 6 em diante. Note o nível de cinismo. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam meu nome. Vejam agora o cinismo aqui. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Como desprezamos o teu nome? Quando eles receberam a advertência da parte de Deus, eles falaram, nós estamos desprezando o teu nome? Nós estamos corrompendo o seu culto? Nós estamos, então, profanando a adoração? Sim, essa foi a advertência de Deus. Essa foi a advertência de Deus. E não diferente hoje, irmãos, não diferente hoje, algumas pessoas não aceitam repreensão, advertência, admoestação. Nós apontamos o erro, nós apontamos a falha. É claro a partir da Escritura Sagrada que existe uma falha. É claro a partir da Bíblia que existe um erro. Mas eu estou fazendo isso? Você não conhece a minha vida, não conhece as minhas intenções, não conhece as minhas motivações. Quando que tal pessoa saberá que Deus a disciplinou? Quando que tal pessoa que tem conduzido a sua vida de maneira a não glorificar a Deus? Quando que tal pessoa, então, perceberá que Deus a disciplinou? Após a dor e o sofrimento.
É isso que Deus está falando aqui para os sacerdotes. Então vocês saberão que eu lhes enviarei este mandamento. Quando vocês provarem de maneira viva e real a aplicação das maldições da lei. Mas o texto continua ainda, irmãos, no verso 4. Para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, a aliança mosaica, ela foi feita com todo o povo de Israel por intermédio de Moisés. A aliança mosaica, ela abrangia todo o povo e regulava o relacionamento do povo com Deus. Mas uma outra aliança, ela é mencionada aqui. Malaquias a chama de aliança com Levi. Aliança com Levi. Essa aliança com Levi, ela regulava de maneira especial o relacionamento de Deus com os sacerdotes. Então tenham em mente que a aliança mosaica, ela regulava o relacionamento de Deus com todo o povo. Mas a aliança com Levi, de maneira especial e de maneira específica, regulava o relacionamento de Deus com os sacerdotes, com os levitas. Com os levitas. Por isso que ela é chamada de aliança com Levi. Isso nos mostra, irmãos, que a liderança do povo de Deus no Antigo Testamento tinha duas grandes responsabilidades. Duas grandes responsabilidades. A primeira era preservar e fazer valer a aliança mosaica, que era extremamente abrangente. E a segunda responsabilidade era fazer valer a aliança com Levi. Por isso, eu dei para esse primeiro ponto o seguinte título: O Senhor trata a liderança do seu povo com maior rigor. Os sacerdotes estavam em uma posição extremamente delicada, mas numa posição de responsabilidade extrema. Eles tinham que fazer valer e preservar duas alianças. Mas nós precisamos fazer uma pergunta para o texto. Como e quando essa aliança foi feita? Como e quando essa aliança foi feita? Onde essa expressão, aliança com Levi, aparece no Antigo Testamento? Quais são os detalhes dessa aliança com Levi? Por que nós não encontramos essa aliança sendo feita, estabelecida de uma maneira bem formal, como a aliança abraâmica, como a aliança mosaica, como a aliança davídica? O que o Antigo Testamento nos fala sobre essa aliança com Levi? E por que Levi? Em uma primeira leitura, parece que Deus fez uma aliança com um homem chamado Levi. Porque toda a sentença está no singular. Parece que Deus fez uma aliança de maneira individual e pessoal com um homem chamado Levi. Mas nós não encontramos nenhuma referência na Bíblia sobre isso. Então, irmãos, primeiro, para que a gente possa chegar a uma interpretação favorável sobre essa aliança com Levi, primeiro, é importante saber que Levi foi um dos filhos de Jacó. Mas não há nenhuma prova bíblica, nenhuma referência bíblica de que Deus fez alguma aliança com Levi, filho de Jacó. Nenhuma. Segundo, a partir de Moisés e Arão, a tribo de Levi foi escolhida para realizar o trabalho sacerdotal e litúrgico do povo de Deus. Mas ainda assim, não há nenhuma menção a alguma aliança feita formalmente com a tribo de Levi. Não há. Nós não encontramos no Antigo Testamento nenhuma menção a uma aliança que foi feita formalmente com a tribo de Levi. Terceiro, nós só temos no Antigo Testamento 2 textos, 2 versículos, que pressupõem o andamento de uma aliança feita com os sacerdotes da tribo de Levi. Então vejam, no Antigo Testamento nós encontramos apenas 2 referências bíblicas que pressupõem o andamento de uma aliança. A existência de uma aliança que Deus fez com os sacerdotes da tribo de Levi. E eu quero ver esses textos com os irmãos, por favor. Então abra lá sua Bíblia em Jeremias capítulo 33. Só para eu saber aqui. Quem já ouviu falar da aliança com Levi? Levanta uma das mãos aqui, por favor. Meus irmãos, eu não posso culpá-los, porque eu também nunca preguei sobre aliança com Levi, né?
E a gente também não abordou isso em escola bíblica dominical. Mas é importante que os irmãos saibam que dentro do contexto da aliança mosaica, essa aliança com Levi, ela estava em andamento. Então, nessa noite, nós aprenderemos do que se trata essa aliança com Levi. Jeremias, capítulo 33. Eu vou pedir para que os irmãos me acompanhem a partir do verso 20 ao verso 22. Não percam, irmãos, o tema da nossa mensagem. O tema da nossa mensagem é o perfil do líder que Deus se agrada. Ao passo que Deus está censurando a liderança religiosa do povo dele, ao passo que Deus está censurando os sacerdotes, Deus vai apresentar um padrão. Deus vai apresentar um modelo que ele almejava, que ele desejava. Um modelo de líder espiritual sobre o seu povo. Então, Jeremias capítulo 33, a partir do verso 20, quem achou, diga amém. Diz assim: assim diz o Senhor, se vocês puderem invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia, nem noite a seu tempo, então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi. Conhecemos essa aliança, já estudamos sobre ela. É uma aliança incondicional que Deus fez com Davi e sua descendência, para que ele não tenha filho que reine no seu trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança com os sacerdotes, levitas, meus ministros. Então, já nos dias de Jeremias, havia o reconhecimento de que, além da aliança mosaica, além da aliança davídica, existia uma outra aliança. Uma aliança que Deus, então, havia feito com os levitas, com os sacerdotes, que ministravam diante do Senhor. O outro texto bíblico, irmãos, é Neemias capítulo 13. Vamos lá comigo, por favor. Neemias capítulo 13. Onde está? Abra a sua Bíblia em Salmos, aí você vai voltar. Você vai encontrar Jó e você vai encontrar Neemias. Neemias capítulo 13. Essa é a segunda referência que nós temos na Bíblia sobre uma aliança com os levitas, aliança com os sacerdotes, e são apenas essas duas. Apenas essas duas. Obviamente, fora Malaquias capítulo 2, verso 4 que nós estamos lendo, né? Neemias capítulo 13, verso 29. Quem encontrou, diga amém. Nós temos aqui a oração de Neemias. Neemias, ele era um governador, uma liderança política da comunidade pós-exílica, da comunidade restaurada de Judá. E aqui Neemias ora, ele ora clamando a Deus para que Deus puna os homens que profanaram a liderança religiosa do seu povo. E nós encontramos aqui no verso 29 a sua oração. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. Contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. O que nós podemos aprender até esse ponto, irmãos? O que nós vemos com base nessas referências é que, por aliança com Levi, o profeta Malaquias, ele não está falando de uma aliança com uma pessoa. Ele não está falando a respeito de uma aliança que Deus fez com um indivíduo, mas com os descendentes de Levi. Ou seja, com os levitas, com os sacerdotes, com aqueles que eram responsáveis por conduzir o povo em adoração. Mas quando essa aliança foi feita? Em que momento histórico essa aliança ela foi feita e ela foi estabelecida? E aqui está o ponto-chave para a gente interpretar Malaquias capítulo 2, verso 4. Abra sua Bíblia em Números capítulo 25. Números capítulo 25. Deus, por intermédio do profeta Malaquias, ao mencionar essa aliança com Levi, está fazendo os sacerdotes
corruptos se lembrarem de um padrão ideal de liderança sacerdotal que Deus ele tinha em mente, que era o objetivo de Deus para o seu povo. E aqui, irmãos, em Números capítulo 25, nós temos talvez a origem dessa aliança com Levi. Números capítulo 25, do verso 1 em diante. Quem encontrou, diga amém. Então veja, irmãos, me acompanhe na leitura, por favor. Diz assim: quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Eles violaram a aliança. Eles passaram a ter relações com povos de outras nações. Verso 2. Elas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Por isso que Deus sempre teve esse cuidado com o seu povo. Relacionem-se com quem tem a mesma fé. Caso contrário, vocês podem ser então conduzidos a adorar aqueles ídolos, adorarem a divindade deles. Verso 3. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal-Peor, uma divindade moabita, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Verso 4. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforquem-os diante do Senhor ao ar livre. E a ira do Senhor se afastará de Israel. Verso 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Irmãos, para vocês terem uma noção do que aconteceu aqui, tente imaginar isso. O povo quebrou a aliança com Deus. Eles tomaram mulheres midianitas e passaram a adorar outra divindade. Enquanto o povo chorava, porque homens morreriam disciplinados por Deus, a ira de Deus estava se manifestando ali no acampamento. Enquanto Moisés estava ali, de alguma forma conduzindo a aplicação da ira de Deus, enquanto a comunidade chorava pelo pecado cometido por aquelas pessoas, um homem, à vista de todo o povo, à vista de Moisés. Note, irmãos, tente imaginar esse quadro. Moisés conduzindo a disciplina de Deus, sendo instrumento para a aplicação da ira de Deus, a comunidade chorando por conta do pecado cometido, um homem toma uma mulher moabita e a leva para dentro da sua tenda, para manter relações com ela. Note o nível de desprezo pelas coisas de Deus. Note o nível de desprezo por tudo aquilo que estava acontecendo. O que os irmãos acham que aconteceu? Vamos ler o texto? Vamos continuar lendo o texto, por favor? Eu disse moabita, é midianita. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Verso 7. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, Finéias era um levita. Finéias era da tribo de Levi. Finéias era neto do sumo sacerdote Arão. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação. Os irmãos estão me acompanhando, sim ou não? Levantou-se no meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Qual vocês acham que foi a postura de Deus diante
do comportamento de Finéias? O que vocês acham que Deus fez com Finéias? Porque Finéias, ele atravessou um idólatra junto com uma pagã. Porque eles violaram a aliança com Deus. Porque Israel tomou mulheres de outras nações para se relacionar. Qual você acha que foi a reação de Deus em relação a Finéias? Por esse comportamento radical. Veja comigo, irmãos, a partir do verso 10. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles. Assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Eis que lhe dou a minha aliança de paz. Em Malaquias capítulo 2, verso 5, Deus diz: minha aliança com ele foi de vida e de paz. Uma forte referência, uma provável referência a essa aliança que Deus estabelecendo com o levita Finéias. Com o levita Finéias. Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Irmãos, que narrativa impressionante. Que narrativa impressionante. O que basicamente, então, irmãos, Deus está mostrando para nós, aqui por intermédio de Malaquias, é que havia uma aliança maior, que era a aliança mosaica. E dentro da aliança mosaica, Deus havia feito uma aliança com os sacerdotes, chamada de aliança com Levi. Finéias foi o mediador dessa aliança. Ele foi o representante da tribo de Levi, como levita. Por isso que essa aliança é chamada de aliança com Finéias. Mas entenda uma coisa, a aliança com Levi era uma aliança específica, com os sacerdotes apenas. Ela não anulava e nem mesmo ela sobrepujava a aliança mosaica. Alguém aqui já ouviu falar de aditivo de contrato? Quem aqui já ouviu falar de aditivo de contrato? Levanta as mãos. Irmão Nelson é especialista nisso aí, né? Aditivo de contrato, irmãos, pressupõe a inclusão, de novas cláusulas sem cancelar o contrato. Trata-se apenas do aditivo de alguns novos elementos. A mesma assinatura permanece, o contrato, de fato, ele permanece. Mas ele não é anulado, porque existe algum novo aditivo ou alguma nova cláusula. O que nós encontramos aqui é basicamente isso. É como se a aliança com Levi fosse um aditivo de contrato. A aliança mosaica, ela permanece. Mas Deus, então, adiciona um novo elemento na aliança mosaica. Um elemento que visava aumentar a responsabilidade da sua liderança religiosa sobre o povo de Deus. Irmãos, o que o profeta está dizendo aqui, no verso 4, para nós, é basicamente o seguinte. Veja o verso 4 comigo. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A ideia é basicamente a seguinte: o profeta está dizendo que Deus iria tirar o sacerdócio dos sacerdotes corruptos. O sacerdote que corrompeu o culto a Deus, ele seria então eliminado do povo. Mas, para que a aliança com Levi, que é uma aliança perpétua, pudesse permanecer, Deus então apenas eliminaria o corrupto, mas preservaria o sacerdote fiel. Deus preservaria o sacerdote fiel, então cumprindo a sua parte da sua aliança com Levi. Irmãos, eu fico pensando no número crescente, fazendo uma transposição para os nossos dias, eu fico pensando no número crescente de pastores corruptos. De vez em quando eu ouço uma história de uma liderança religiosa que cometeu uma loucura. De vez em quando chega ao meu ouvido, algum comportamento estranho, prejudicial, horrível de alguma liderança religiosa. Às vezes, a gente toma conhecimento de um líder religioso extremamente influente, que cometeu um erro grave.
e ainda continua sendo seguido por pessoas. Trata-se de um falso pastor, de uma pessoa que não tem compromisso com a palavra de Deus. Ele já deu provas que ele não ama a Escritura. Ele já deu provas disseminando heresia e defendendo as suas heresias. E é assustador, porque mesmo com tantas provas, muitas pessoas continuam seguindo o homem. Muitas pessoas continuam seguindo o homem. E quando eu converso com alguns pastores que têm procurado fazer um serviço, um trabalho sério, um trabalho responsável, não poucas vezes são pastores feridos, são pastores machucados, são pastores que não escondem a sua falha, são pastores que têm a sua ferida exposta, evidente. Isso me incomoda, sabia? Isso me incomoda. Aqueles que procuram fazer a vontade de Deus e servir ao Senhor com honestidade, com integridade, com seriedade, não poucas vezes são pastores feridos, são pastores machucados, emocionalmente cansados, mas são líderes honestos, que querem fazer a coisa como está na palavra de Deus. Então, em algum determinado momento, eu falei, Senhor, será que nós somos tão poucos assim? Será que o número de pastores que querem servi-lo com autenticidade, com todo o coração, será que o número é tão pouco comparado, sabe, a pastores corruptos que olham para a igreja e veem uma fonte de lucro, lideram como dominador, na verdade não lideram, dominam sobre o rebanho, machucam as pessoas, não são honestos, não são autênticos, Será que o número é tão pequeno? Será que... Então, às vezes o meu coração fica apertado quando me vem essa reflexão. Mas quando eu preparava esse sermão, eu me lembrei de Elias. E é interessante notar que Elias, dentro daquele contexto de confrontação ao rei Acabe e a Jezabel, ele pensou que ele era o último. Os irmãos lembram disso? Ele pensou que ele era o último dos profetas fiéis de Deus em Israel. E aí lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 18, está escrito, Deus disse para Elias, olha, também conservei em Israel 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então, irmãos, o que esse texto de Malaquias, capítulo 2, verso 4, mostra é que Deus, ele sempre preservará um remanescente de líderes fiéis. Sempre fará. Ele sempre preservará, ele sempre conservará um remanescente de líderes fiéis, que vão pastorear sobre o seu povo com honestidade e com sinceridade. Mas haverá um momento, se não aqui nessa terra, no porvir, que Deus punirá, que Deus envergonhará publicamente todos esses líderes corruptos que, de alguma forma, mancham o Evangelho, de alguma forma, atrapalha o avanço do Evangelho. Irmãos, eu vou parar no segundo ponto, quero que os irmãos vejam comigo o verso 5, não vai dar para a gente finalizar o sermão nessa noite, mas se no primeiro ponto nós vimos aqui que Deus, ele trata a liderança do seu povo com maior rigor, são duas alianças. Em segundo lugar, Deus se agrada de líderes zelosos, assim como Finéias. Deus se agrada de líderes zelosos, assim como Finéias. Verso 5 diz assim, e nós concluiremos aqui. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Agora fica claro para qualquer um que muito provavelmente Deus está fazendo uma referência a Finéias, uma referência a Números capítulo 25. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. E foi isso que eu lhe dei para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Aqui nós encontramos, irmãos, mais alguns elementos que apontam para a narrativa de Números 25. Primeiro, há aqui a menção de uma aliança de vida e de paz, o que faz ecoar a aliança de paz que nós vemos em Números capítulo 25, mas Malaquias aqui acrescenta a palavra vida. Em Números capítulo 25, verso 12, Deus diz que faria uma aliança de paz com Finéias. Aqui é dito que Deus fez uma aliança de vida e de paz. Talvez a palavra vida, ela é incluída pelo profeta Malaquias como uma referência ao grande número de pessoas que Finéias, ele de alguma forma contribuiu para que sobrevivesse a ira de Deus.
Se Finéias não tivesse ultrapassado aquele israelita pagão, ou melhor, aquele israelita que se relacionou com aquela mulher pagã, uma praga que Deus tinha enviado no acampamento, ela teria se espalhado e o número de mortes teria sido maior ainda. Então, talvez a palavra vida, ela foi acrescentada por Malaquias fazendo uma referência ao número de pessoas ali que, de alguma forma, tiveram as suas vidas preservadas pelo zelo de Finéias, né? Uma outra coisa que nós aprendemos é o seguinte, irmãos, se você puder grifar, 3 palavras aqui merecem a nossa atenção. A palavra temesse, ou substantivo, né, que nós encontramos aqui, temesse, o verbo temeu e tremeu. É muito curioso notar que no hebraico, todas essas palavras, elas são completamente diferentes. Não há uma raiz que de alguma forma conecte todas essas palavras. Não há uma raiz semelhante para todas elas. Elas são absolutamente diferentes, mas o significado é semelhante. E talvez essas 3 palavrinhas que nós encontramos aqui, temesse, temeu e tremeu, fazem paralelo com a palavra zelo, que aparece 3 vezes em Números capítulo 25. 2 vezes relacionada ao zelo que Deus tem pela sua glória e pela sua santidade, e uma vez a palavra zelo aparece em Números capítulo 25, relacionada a Finéias. O zelo que Finéias tinha pelas coisas de Deus. Por fim, meus irmãos, o que nós vemos aqui é que Finéias ele é apresentado como modelo de sacerdotes que Deus esperava da tribo de Levi. E que não havia sacerdotes com esse perfil, ou pelo menos a grande maioria dos sacerdotes nos dias de Malaquias não tinha um perfil semelhante ao de Finéias. Como que nós podemos aplicar para a nossa vida? Irmãos, eu disse no domingo passado e repito aqui, Deus, ele não nos trata por meio da aliança mosaica. E eu também não tenho o meu relacionamento com Deus baseado na aliança com Finéias ou na aliança com Levi. Porque, irmãos, eu sou brasileiro, eu não sou judeu. Não sou judeu. O meu relacionamento com Deus ele é pautado na nova aliança. Mas mesmo à luz da nova aliança, nós encontramos princípios muito semelhantes que se aplicam a qualquer liderança religiosa. A todo líder que se coloca como responsável sobre o povo de Deus. E o que Finéias nos mostra, irmãos, é que Deus espera de nós zelo. Deus espera da sua liderança religiosa temor e tremor. Deus espera que o pastor, ele seja um líder que faça o que tem que ser feito. Ainda que ele seja taxado como um radical, o pastor, a liderança religiosa do seu povo, ele tem que dar um basta no pecado. Ele tem que trabalhar para que o pecado cesse no meio da comunidade. Ele não pode fazer vista grossa. Ele não pode tratar pessoas ousadas como aquele israelita, que no meio do choro, no meio da comoção, no meio da aplicação da ira de Deus, faz pouco caso de tudo aquilo que está acontecendo e toma uma mulher para dentro da sua tenda para continuar pecando. Irmãos, isso é tão atual. Isso é tão atual. Enquanto havia comoção pelo pecado, um homem se deleitava nele. Sabe o que isso mostra, irmãos? Que na igreja coisas parecidas acontecem. Enquanto o pastor fala e prega com seriedade do púlpito a respeito do pecado, enquanto o pastor anuncia a palavra de Deus e como Deus trata de maneira rigorosa com o pecado, porque ele é absolutamente santo, tem pessoas que não estão nem aí, irmãos. Tem pessoas que não estão nem aí. Enquanto a palavra de Deus ela é anunciada e a santidade de Deus é exposta por meio da revelação que Ele nos deu na Escritura Sagrada, pessoas deixam seus cultos dominicalmente, domingo após domingo, para se entregar ao pecado sem nenhum tipo de comoção, irmãos. Sem nenhum tipo de comoção. Veja o nível de depravação que nós encontramos também na igreja brasileira hoje. Tem gente que não está nem aí, irmãos. Nem aí. Nós pregamos, nós anunciamos, expomos a palavra, falamos com clareza, damos exemplos, ilustramos. Mas ainda assim, haverá aquele
haverá aquele que tomará a mulher midianita, levará para dentro da sua tenda e terá relações com ela. Ainda assim, eis um nível, irmãos, de depravação que nós encontramos também dentro do contexto da igreja evangélica brasileira. Aí a pergunta que você me faz é: e aí, pastor, o que você vai fazer? Porque a igreja espera uma reação do pastor diante de um pecado escandaloso. É verdade ou não é? Diante de um pecado escandaloso, a igreja, ela espera a reação do pastor. Alguns esperam que o pastor não haja como Finéias, mas que ele seja compassivo. Ah, pastor, foi apenas um escorregão. Um escorregão que tem acontecido semana após semana. Tenha paciência, tenha tranquilidade, seja compassivo. Outros esperam uma reação enérgica do pastor. Isso tem que ser tratado de maneira imediata e rápida. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Se você tolera essa prática, outras práticas aparecerão. E aí como é que fica o pastor no meio dessa história? O que vocês acham? Sabe qual que é o erro do pastor no meio dessa história toda? O erro do pastor no meio dessa história toda é procurar quem ele vai agradar. Esse é o erro do pastor. A quem eu vou agradar? Eu vou agradar a ala dos compassivos e dos misericordiosos? Eu vou agradar a ala dos bonzinhos? Eu vou agradar a ala daqueles que querem que eu faça vista grossa e não trate o pecado como ele tem que ser tratado? Ou eu vou agradar a ala daqueles que querem que eu seja mais enérgico, mais radical? O erro do pastor, irmãos, o erro da liderança religiosa é ficar procurando a quem ele deve agradar, quando na verdade, quem ele deve agradar é o Deus da Bíblia. Eu me sinto tentado a agradar alas, como todo pastor, eu me sinto tentado a agradar alas. Mas o que Deus mostra através da sua palavra, irmãos, é que o líder de verdade, o líder que ele estabeleceu sobre o seu povo, vai agradá-lo. E foi o que Finéias fez. Finéias não foi consultar Moisés, irmãos. Moisés era o grande líder. Finéias não foi consultar nenhuma liderança religiosa naquele momento. Ele sabia o que tinha que ser feito. Ele tinha que parar toda aquela profanação do culto a Deus. E a única forma de parar aquela profanação foi tomar uma decisão radical. No final das contas, aquela decisão radical de Finéias impediu que a praga tomasse conta de toda a congregação. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? O pecado tem que ser tratado com seriedade. O pecado tem que ser tratado com responsabilidade. Porque se o pecado não é tratado como ele tem que ser tratado, toda a comunidade, toda a congregação, ela pode sofrer. E no final das contas, o texto diz que Deus se agradou de Finéias. E é isso que o pastor tem que ter em mente. Porque independente da decisão radical que ele tome, independente do que ele faça, alguns não concordarão. E se ele ficar com isso na cabeça, puxa vida, acho que o irmão não vai gostar. Acho que determinada pessoa não vai aprovar o meu comportamento. Se o pastor ele vê pensando nisso, ele não faz nada, irmãos. E eu estou cada vez mais convicto que Deus me chamou não para ser um político. Deus não me chamou para ser um político. Sabe como é que o político trabalha, né? O político agrada a todos. O político, ele é favorável a todos. Ele concorda com os planos de todos. Ele quer preservar a sua reputação. Ele quer preservar a sua posição. Mas Deus levantou uma liderança religiosa para fazer o que tem que ser feito. Não é fácil, irmãos. Mas Deus levantou líderes religiosos, uma liderança religiosa para fazer o que tem que ser feito. E a imagem de Finéias aqui é colocada diante daqueles sacerdotes que não estavam fazendo absolutamente nada. E Deus então os confronta com rigor, com seriedade, mostrando o modelo de sacerdócio que ele esperava. Bom, irmãos, vou deixar os próximos versos para o próximo domingo, mas eu quero concluir nessa noite pedindo o seguinte: ore pelos pastores. Ore pelos pastores. Os pastores, eles serão tratados com maior rigor. Deus esperava, irmãos, mais de um líder espiritual do que qualquer outra pessoa. Então, ore pelos pastores. Eu tive, nas últimas semanas, uma conversa com 2 colegas pastores, 2. E os 2 colegas pastores que não se conhecem, de tradições distintas, diferentes,
mas que estão tentando pastorear como a palavra de Deus ensina, falaram a mesma coisa para mim. Eu estou triste, profundamente entristecido. Estou desgastado emocionalmente. E um já começou a recorrer à terapia por conta das feridas emocionais. Então, irmãos, orem pelos pastores, porque pastorear, como a Bíblia ensina, não é fácil. Eu posso preservar as minhas emoções fazendo tudo o que me pedem. Eu posso ter um ministério duradouro fazendo tudo o que me pedem. Eu posso ter a aprovação de todos, concordando com todos, mas eu não vou agradar a Deus. Então ore, irmãos, pelos pastores e ore por mim, para que eu faça o que tem que ser feito. Nem que eu tenha que agir como Finéias, obviamente que dadas as devidas proporções. Eu não vou matar ninguém, óbvio, né? Mas pelo menos um cascudo, né? Um puxão de orelha. Mas ore, irmãos, ore para que essa igreja tenha um pastor de verdade. Se essa igreja tiver um pastor de verdade, as ovelhas permanecerão e os bodes vão embora. Se essa igreja tiver um pastor de verdade, que trata a Bíblia com seriedade, honestidade, não um pastor político ou popular, escrevam o que eu estou dizendo. As ovelhas permanecerão e os bodes irão embora. Ou então os bodes se tornarão ovelhas em nome de Jesus. E em segundo e último lugar, irmãos, o líder espiritual deve ser tão zeloso quanto Finéias, óbvio, né, dadas as devidas proporções. E a igreja deve ajudar o seu pastor a tratar o pecado com seriedade. O pecado, irmãos, de forma alguma ele deve ser tolerado. E a Bíblia nos dá formas e ferramentas de tratar o pecado de maneira adequada, como Deus espera. Então a igreja deve ajudar o seu pastor, ajudar o seu líder a tratar todo e qualquer pecado de maneira adequada. Todo pecado deve ser avaliado. O seu contexto deve ser avaliado. E ele deve ser tratado de maneira adequada. O que Deus espera de nós, irmãos, é zelo, tremor e reverência, porque Ele está no nosso meio. Amém?